Tudo bem, professora, graças a Deus. Estou numa fase boa, assim. Que bom, que bom. Feliz. Obrigada. Eu estava falando para o professor Ricardo, agradecendo a sensibilidade de vocês, porque hoje, essa já é a terceira data, né? Então, eu faço um agradecimento especial a todos vocês, na verdade, né? A professora Vantoir, a professora Ana Cláudia também. Enfim, estou realizando a qualificação. Estou bem feliz. Isso é o que é importante, né? Uhum. O meu áudio está bom ou eu preciso falar mais alto? Tá bom? Tá. Ela já está em tela cheia, prof. Ó, eu posso de repente magnificar um pouco. Os slides, tá. Mas aqui tá assim, professor, eu já coloquei, ó, sair da tela cheia, fica assim, ó. Aí coloquei nos 3 pontinhos aqui em mais opções, tela cheia, aí fica assim. Mas tu tá em apresentação de slides lá em cima, ó. Bem em cima lá. No teu canto direito. No canto direito da tua tela. No canto direito. É. Parar a apresentação, tem essa opção. Uhum. É, ali. Então, deixa eu tirar dessa tela cheia que está aqui para ver se eu enxergo. Isso, tu não está enxergando. É que ela não está enxergando. Ela não estava enxergando. Isso. Agora eu tirei mesmo, para ver se eu enxergo essa opção. Assim, interromper compartilhamento, que claro que não é, ver guias. As guias compartilhadas podem ser roladas e ampliadas. Está escrito assim, não tem essa... É, na apresentação. Lá no Google Apresentações, lá. Meu Deus. Na aba que tem, né? Na aba deve estar aberta. Não, prof, mas é que eu não... Mas será que ela vai conseguir passar, Vantuíra? Acredito que não, porque ela está só na... Eu consigo passar... Consegue? Tá. Ah, tá. Uhum. Ah, tá, não. Só Eu consigo fazer a rolagem aqui para baixo. Sim, tá. De repente fica pequeno para vocês, é isso? Tá. Certo, eu não... Porque tem assim... Mas pode ser assim, tranquilo? Pode ser dessa forma? Uhum. Tá. Tá. Certo.
Boa tarde, Vantuíro. Boa tarde, Marigley, que não tinha cumprimentado antes. Tudo certo. Tudo certo. Tudo bem, tudo tranquilo. Podemos começar, professor. Bem, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à qualificação da mestranda Tatiane Bianchim Fraga, com o trabalho intitulado Educação Profissional e Tecnológica com Potencialização Emancipatória, Vivências e Representações. De imediato, aqui começo agradecendo os professores da banca que estiveram acompanhando todo esse processo da Tatiana chegar à qualificação. Gratidão, professora Ana Cláudia, que está como nossa co-orientadora aqui, que veio nos dar uma ajuda. Professor Ricardo, nosso membro interno, né, membro da casa, colega que vem trabalhando bastante conosco, e a prof. Marigley, que já foi nossa colega, e agora nosso membro externo, está aqui colaborando conosco, grande pesquisadora na área, temos um carinho muito especial por ela, que bom que está aqui conosco, prof. Mari. Então, passo a ti, Tatiana, para fazer as apresentações. Vejo que temos a Débora, que também é a nossa mestranda, que está aqui conosco, pela sala oficial. Se tiver mais estudantes e quiserem acompanhar também pelo YouTube, fiquem à vontade. Passo a palavra para a Tatiana. Não sei se a Ana quer fazer algum comentário antes de começarmos. Então, passo a palavra, Tati, contigo. Obrigada. Boa tarde. Então, eu me chamo Tatiana, eu sou mestranda da 6ª turma do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, PROFEPT, e nesse dia de qualificação eu vou apresentar o meu projeto, cujo título é A Educação Profissional e Tecnológica como Potencialização Emancipatória, Vivências e Representações. Bom, o nosso estudo é uma pesquisa de campo exploratória de abordagem qualitativa, está vinculado à linha de pesquisa Práticas Educativas em EPT. Bom, o nosso estudo busca compreender as vivências e representações de educação emancipatória no âmbito da EPT. Nós trabalharemos com a modalidade do ensino médio integrado. Também trabalharemos com as narrativas dos participantes, num quantitativo de 12 participantes, sendo que 6 serão alunos egressos de um instituto federal, de 2 cursos técnicos integrados, e 6 docentes vinculados aos cursos participantes. Destes 6 alunos egressos, 3 serão procedentes do curso técnico integrado em sistemas de energias renováveis e outros 3 oriundos do curso técnico integrado em agricultura. Bom, as narrativas serão coletadas a partir de uma entrevista semi-estruturada, com 12 perguntas abertas para cada público-alvo. A partir dessas narrativas, nós procuramos identificar as principais dificuldades e potencialidades apontadas pelos participantes. Nós trabalhamos com a possibilidade de que é possível encontrarmos práticas educativas emancipatórias no âmbito da EPT, no ensino médio integrado. Com vistas a isso, nós pretendemos sistematizar um produto educacional que venha a representar as principais abordagens no tocante emancipatório dos participantes. O produto educacional ele será melhor detalhado no decorrer da apresentação. Como justificativa, primeiro, eu penso que o ensino profissional tecnológico ele prepara o estudante para o mundo do trabalho e articula a formação geral com a formação profissional. Ele prepara os estudantes, então, para o mundo do trabalho e também é interessante colocar que ele aproxima os jovens às conquistas científicas e tecnológicas e também ao desenvolvimento da sociedade. Uma outra colocação é que ele tem a EPT tem como horizonte a educação omnilateral. Neste contexto,
eu trago a contribuição de Ciavata, que fala, que defende a superação do dualismo estrutural da sociedade, ou seja, a superação da divisão entre o trabalho manual e o trabalho operacional e o trabalho intelectual. A autora entende que o estudante deve ser estimulado a compreender todos os processos, não só compreender, mas dominar todos os processos que incorporam a sua atividade laboral. Ou seja, não minimizá-lo apenas a parte operacional do seu espaço operativo, ou seja, fugir do pragmatismo tecnicista. Uma outra motivação é a minha formação em serviço social, formação acadêmica. O serviço social é uma profissão que defende a emancipação humana, defende a liberdade, possui um projeto ético-político que atua em prol da defesa dos direitos humanos e da cidadania, e também porque a categoria emancipação para o serviço social representa um processo de libertação, não apenas política, mas humana e social dos oprimidos. Bom, frente a isso, temos o nosso problema de pesquisa, que é quais são as representações e as vivências dos participantes da pesquisa no que tange ao conceito de educação emancipatória. Com isso, nós traçamos o objetivo geral e os específicos. O geral é justamente a compreensão, é buscar a compreensão das vivências e representações da pesquisa no que tange ao conceito da educação emancipatória. Quanto aos objetivos específicos, nós primeiro pensamos em fazer um mapeamento científico acerca da educação emancipatória no âmbito da EPT, na modalidade do ensino médio integrado. Também pretendemos analisar as políticas institucionais acerca da emancipação na EPT, como o PDI, o PPC, Programa de Desenvolvimento Institucional, o PPC, que é o projeto pedagógico dos cursos, e o PPE, que é a Política Institucional de Resolução e Permanência e Êxito. Também pretendemos fazer um levantamento das representações e práticas desenvolvidas pelos docentes no que tange à educação emancipatória e a percepção dos estudantes acerca da formação recebida. Por último, como eu já comentei no começo, nós vamos sistematizar um produto educacional que colabore com a formação dos docentes, tendo em vista a educação emancipatória. Eu vou comentar melhor sobre o produto educacional mais adiante. Bom, quanto à fundamentação teórica, nós pensamos em alguns tópicos como assuntos importantes para o desenvolvimento de nossa fundamentação teórica. Primeiro, nós pretendemos discorrer sobre a historicidade da EPT no Brasil. Depois, nós pretendemos fazer uma investigação da categoria emancipação no sentido ontológico, filosófico e político. Também pretendemos discorrer sobre a perspectiva do trabalho como um princípio educativo. Além disso, as práticas educativas na EPT. Também pretendemos fazer uma discussão acerca da situação juvenil brasileira. E, por último, fazer uma pesquisa documental das políticas institucionais acerca da EPT. Como eu já comentei, já mencionei anteriormente, o PDI, o PPC e o PPE, que é a Política Institucional de Permanência e Êxito. Bom, eu trago aqui a contribuição de uma autora que eu trabalhei, no fundo, no referencial teórico. Ela é pedagoga, doutora em Educação Profissional e Tecnológica, e ela diz o seguinte: a formação dos jovens deve progredir rumo à construção de um projeto societário genuinamente democrático, o qual pressupõe uma proposição pedagógica comprometida com o ideal de uma formação integral do aluno e que almeje a emancipação do indivíduo. Ela defende a emancipação do indivíduo através da educação, do ideal de uma educação omnilateral, a formação do indivíduo
nas dimensões cultural, trabalho, ciência e tecnologia. Ela também questiona no artigo sobre formar o jovem para o mercado de trabalho. Aí ela coloca algumas críticas sobre as alterações curriculares que ocorreram em 2017. Quanto à metodologia, como eu já mencionei anteriormente, ela é uma pesquisa de campo exploratória, de abordagem qualitativa, e a população são estudantes e professores do ensino médio integrado. Para o instrumento de construção de dados, nós aplicaremos uma entrevista semi-estruturada, composta de 12 perguntas abertas para os egressos e para os docentes. Os participantes, como eu já mencionei, são 6 discentes egressos de 2 cursos técnicos integrados de um Instituto Federal, curso técnico integrado em agricultura, curso técnico integrado em sistemas de energia renováveis, e os docentes vinculados a esses cursos participantes. Aqui travou. Eu não sei se tu... Travou aqui, ó. Para nós, aparece a tua barrinha do lado. Tu poderia ir por ela para passar. Ela não funciona indo para o lado, prof, aqui no meu computador. Teria que ser só pela barrinha de rolagem. Tu quer me mandar o link pelo WhatsApp da apresentação e eu transmito para ti. Nossa, que pena. Eu vou mandar. Eu acho que trocou ali, eu vi no lado que trocou. É, um pouquinho mexeu, só você não consegue ir adiante. Não consigo ir adiante, infelizmente. Aqui eu não consigo. Ó. Tenta dar um tab no teclado, ver se não passa. Não. Me manda no WhatsApp que eu projeto para ti, Tati, bem tranquilo. Só um momentinho, então, desculpa o transtorno aí, acontece, né? Talvez facilite, Tati, lá em cima tem compartilhar, ó, compartilha conosco que a gente tem a última versão que tu fez e a gente projeta. Que for Tá, mas eu já encontrei aqui, prof. Tá, que for mais rápido para ti. Tá, eu já vou lhe enviar o link pelo WhatsApp. Estou enviando agora. Um momentinho. Olá. Tô abrindo, um momentinho. Tatiana, que slide tu queres que eu deixe? Nós estamos lá na... Pode ir descendo, prof. Eu estava na metodologia, né? Peraí. Isso, eu estava aqui agora o próximo. Isso, aqui eu já acabei de apresentar. Isso aí, obrigada, professora. Bom, os dados, então, coletados, eles serão interpretados a partir da análise de conteúdo. A análise de conteúdo é defendida por Bardan
e tem 3 fases, é composta por 3 fases, a pré-análise, que é a leitura, depois nós vamos fazer a categorização, e por último, o tratamento dos resultados, a interpretação. Pode passar, prof, por favor. Nós fizemos uma coleta piloto. Na coleta piloto, nós pegamos coletamos narrativas, né? São 2 narrativas, uma narrativa de um aluno egresso, a narrativa de uma professora docente a um instituto federal. Bom, eu trouxe a narrativa da docente, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão são os principais promotores de autonomia e desenvolvimento dos estudantes, ao menos no campus em que atuo. Percebo estudantes engajados com as atividades, não apenas os bolsistas, como também os alunos voluntários. Bom, ela traz a questão da autonomia aqui, é uma categoria que eu destacaria, e aí eu poderia fazer uma aproximação com o autor Paulo Freire, que fala sobre a questão da autonomia, e ele, inclusive, aproxima a autonomia ao pensamento crítico, que é a autonomia quando o oprimido alcança quando o oprimido alcança o pensamento crítico, ele se torna um sujeito autônomo. E ele também defende que a educação não pode ser neutra, ela sempre tem que trazer uma consciência crítica. Eu acredito que eles se sintam representados aqui nesses projetos de extensão, os alunos, os estudantes, e isso contribua para o exercício da autonomia de todos. A docente que contribuiu para a coleta de piloto, ela tem a formação em letras. Eu me lembro dela ter comentado também numa das narrativas que ela se apropria das obras para discutir o contexto atual com os alunos. Então, acho que é uma outra forma de exercício de autonomia e do pensamento, e o exercício do pensamento crítico, que é o que o professor Paulo Freire defende também. Quanto às questões éticas, este projeto foi submetido ao Comitê de Ética, nós fizemos uma primeira submissão, nos foi recomendado um ajuste, quanto aos critérios de inclusão, nós fizemos este ajuste, submetemos novamente e ele foi aprovado. O número é este, para quem quiser acompanhar. Também, sobre as questões éticas, só para destacar, nós encaminhamos os termos de consentimento livre e esclarecido e um termo de consentimento eletrônico também para os participantes da pesquisa. Quanto à análise, nós fizemos um levantamento científico nos últimos 5 anos. Eu utilizei a plataforma da CAPES e a Cielo. Na Cielo eu não consegui encontrar, porque eu apliquei as mesmas palavras-chave para ambas as plataformas. Então, eu fui com o intuito de procurar as possíveis práticas educativas emancipatórias na EPT, no contexto do ensino médio integrado. E eu utilizei as palavras-chave: ensino médio integrado, trabalho e emancipação. Encontrei 53 publicações e depois apliquei filtros, como a área de concentração, ensino médio integrado, que resultou em 24 publicações. Das 24, eu selecionei 9 e, por fim, nós ficamos com 4 publicações. O critério de seleção das publicações eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Na biblioteca Cielo, como eu já comentei, não foram localizadas publicações pertinentes ao interesse investigativo. As produções científicas selecionadas, então, foram a orientação profissional aplicada no ensino médio integrado. Ela me trouxe a percepção da formação profissional para a inserção no mundo do trabalho. Bem interessante esse trabalho, porque trabalhou com a questão do perfil, da identidade dos estudantes.
Depois tem a utilização a outra produção científica, a utilização de jogos como recurso didático para o ensino de história na EPT. E o ensino da indústria 4.0 no ensino médio integrado me trouxe a percepção da relação do trabalho com a produção de bens materiais ao longo da história. E, por último, a educação, gênero e cidadania do ensino médio integrado trouxe a percepção que também são critérios de seleção das produções científicas, a ideia da ampliação da cidadania, do reconhecimento e da valorização das diversidades, do respeito às diferenças, né? E eu acho que todas as produções científicas, elas reforçam o poder cidadão dos educandos. Depois, agora sim, o produto educacional, nós pretendemos fazer um curso. Então, como nós vamos trabalhar com as políticas institucionais, pensamos que a educação emancipatória pode ser discutida, né, a partir das políticas institucionais, o PDI, o PPC e o PPE. Aí nós vamos fazer uma aproximação com as vivências e representações, serão os dados que nós vamos coletar a partir da investigação. É interessante trazer essas políticas institucionais, aproximá-las à educação emancipatória, porque, por exemplo, o PPE, um dos objetivos é justamente estimular, né, a representatividade, o sentimento de pertencimento dos estudantes junto à instituição, o acolhimento, enfim. Eu acho que isso vai de encontro à educação emancipatória, a gente consegue fazer esse diálogo. O ambiente vai ser no Google Classroom, e o público-alvo serão os docentes. Bom, como considerações finais, estamos num sistema capitalista. Eu acredito que as práticas educativas que partem da discussão das lutas históricas e seculares da classe trabalhadora situam o sujeito num processo de conscientização crítica, não somente conscientização geral, mas no seu contexto mais específico também. E, a partir disso, esse sujeito consegue compreender melhor o seu contexto social onde está inserido, e, a partir disso, ele pode intervir e transformar. Aqui estão as referências, os autores que eu utilizei nesta apresentação. Agradeço a atenção de todos. Eu vou suspender a apresentação, mas se os profs quiserem algo da apresentação nas suas falas, depois a gente coloca novamente. Obrigado, Tatiana, pela apresentação. Eu vou, de imediato, passar a palavra para o membro externo, como prevê nosso protocolo. Passo a palavra, então, para a professora Marigley fazer as suas considerações. Obrigado mais uma vez, prof, por estar conosco. Obrigada, professor Vantuir. Boa tarde a todos e a todas. Em especial, né, a nossa querida Tatiana, que depois de um tempo aí, né, com algumas dificuldades, está retomando o trabalho. Ao professor Vantuir, a professora Ana e o professor Ricardo, né, queridos colegas de muitas lutas aí em conjunto. Então, eu gostei bastante da temática, né, tinha já olhado o trabalho e revisei, né, durante essa semana, porque já fazia um tempinho, e sempre é bom a gente reolhar, né, a gente consegue entender e também poder tentar te ajudar, né, Tatiana, a realizar o melhor trabalho possível. Então, a temática, eu achei ela importantíssima, achei legal que tu conseguiu ligar com a tua formação, né? A gente sempre gosta que os trabalhos façam essa ligação com a formação inicial. E também acredito que o grande impacto, né, do teu trabalho vai ser nos mostrar a importância dessa política do ensino médio integrado, que
todos nós acreditamos muito, né? Defendemos, e eu acho que o teu trabalho vai conseguir, né, nos mostrar esse impacto. Então, parabéns pela escolha do tema. Agora eu vou passar mais especificamente a umas considerações, assim, que eu sempre faço em relação ao trabalho e também algumas sugestões, tá? Eu deixei alguns pontos lá no texto com algumas sugestões, assim, de escrita, algumas sugestões de frase que talvez eu acredito que possam sair, né? Ou melhor ser escritas, mas são tudo sugestões, tá? Então, no primeiro ponto, do ponto de vista da organização, eu acredito que a problematização, os objetivos, a justificativa estão coerentes e bem organizados, tá? Eu consegui ver, assim, o todo do teu trabalho e o quanto ele está articulado. A introdução, né, eu reli, eu já tinha escrito que está muito boa, que ficou bem escrita. Aí, do ponto de vista teórico, tá? Na parte da historicidade, que tu inicia ali da parte da historicidade, eu achei algumas repetições, daí eu faço algumas sugestões lá para ti, tá? Que tu traz alguns aspectos, assim, cita, depois repete, eu acho que pode dar uma organizadinha melhor. Na seção que fala na 1.2, é o ensino médio integrado e as alterações curriculares de 2017. Eu acho que antes de entrar nas alterações curriculares, tu poderia fazer que até depois, mais abaixo, tu trazer uma discussão do ensino médio integrado mesmo, tá? E aí, colocar as disputas da nova reformulação mais abaixo, tá? Ali na seção do trabalho, como princípio educativo, acredito que tu possa buscar também no documento base do ensino médio integrado, que tem, né, os princípios e destaca o que é, o que significa o ensino médio integrado e o trabalho como princípio educativo. E também tem o dicionário sobre EPT, Educação Profissional em Saúde, da Fiocruz, que ele tem um verbete sobre o trabalho como princípio educativo, que ele é bem interessante, tá? Acho que tu pode agregar ali. Depois, aí eu trouxe para cá, mas ele tá no teu texto, tu trabalhou o referencial teórico, a metodologia e a questão dos estudos anteriores, que eu chamo, né? O estado do conhecimento que tu chamou. Eu traria, na versão final do teu trabalho, eu traria essa parte dos estudos para antes, junto com o referencial teórico, tá? E também eu fiquei curiosa para saber que aquele quadro foi na página 44, fez os títulos, os autores, os objetivos. Eu fiquei muito curiosa para saber os programas. Eu acredito Todas as dissertações do Profept. Ah, tá, do Profept. Eu até tinha escrito isso no... Eu não encontrei teses, só dissertações, e todas do Profept. Todas. Eu tinha anotado no meu parecer, depois eu achei que eu tinha anotado errado, que eram do Profept, mas nessa revisão ali eu vi, mas de onde são, tá? Porque eu acho que eu tenho observado, né, que o Profept tem sido o que pesquisa mais realmente o ensino médio integrado e a perspectiva, assim, né, que tu vem trabalhando. Mas aí eu faria, né, na minha perspectiva, eu traria esses estudos lá para antes. Tá. Depois, na parte metodológica, eu consegui entender, né, tudo que tu vai falar, tu vai fazer, mas eu fiquei um pouco confusa ali na escrita. Acho que foi um engano, tu escreveu que foram feitas.
né? E eu acho que ali teria que colocar que serão ainda realizados. E aí tu fez algumas coisas. Aí ficou meio confuso para mim, tá? Isso já foi feito, mas eu acho que não. Acho que é será. Até eu marquei lá. É será, tá? Tá. E aí, né, depois assim, eu fiquei pensando, gente, eu acho que é bastante coisa que tu tem para fazer. E aí eu senti falta do teu cronograma. Claro, né, esse projeto era de outubro, né? Talvez você tinha mais tempo, mas eu acho que seria importante até para eu ver, assim, para eu poder te sugerir, tira isso, porque tu já fez um pouco de análise documental, né? E vai fazer entrevistas. Dependendo do tempo, eu não sei, né, como que vai ser, assim, quanto... Se tu vai conseguir dar conta com qualidade de tudo isso. Então, eu acho que seria bem importante, né, tu sentar com os orientadores e ver o que de fato é importante. Eu acho que é fundamental a entrevista, né? A entrevista, ela vai ser o que vai até trazer material para o teu produto. Mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa ainda para ser feita ali, que eu não sei se vai valer a pena tu olhar, né? Que tu já fez também a análise ali dos documentos. Mas no final, né, a gente às vezes fica com muita coisa e não consegue dar conta do objetivo. O produto eu achei coerente também, né? Ele tá que poderá ser adequado. Fiquei imaginando que um vídeo institucional também seria muito legal como produto, né? Para dar para mostrar o impacto, né? Da política de educação profissional. São cursos bem interessantes, mas acho que está adequado, tá? Aí, como sugestões, o que eu deixo como sugestões para ti? Lá na parte da IPT, eu gosto muito do livro da Silvia Manfred, tá? Que fala sobre a história da educação profissional, atores e cenários, que é um livro que se organiza a partir da política em si e da política do trabalho e educação. Eu acho que tu pode intercalar com o autor que tu utilizou lá, também a Silvia, tá? Tá bom. E muito engraçado que tem uma aluna minha, que também é assistente social, que ela fez uma pesquisa no Instituto Federal de Santa Catarina, e ela pesquisou as potencialidades do ensino médio integrado. E eu acho que como tu fez a pesquisa ali dos estudos anteriores no final de 2023, ela defendeu em 2023. Seria interessante tu dar uma olhada, porque eu deixei aqui o link do trabalho dela. Porque, na verdade, a ideia, desculpe, para fazer sobre a potencialidade, é um termo que a gente usa bastante. E o meu TCC foi sobre a potencialidade do serviço social na clínica médica do USP. Então, eu fiz como se fosse uma inspiração mesmo do que eu fiz lá atrás. Então, por isso que vem a ideia da potencialidade, mas agora da educação profissional e tecnológica, né? Sim, não, eu acho que o que vai te ajudar esse trabalho, que talvez não apareceu ali, é que se tu não pesquisou também, ela foi no PPGE aqui, da educação, se não pesquisou em outros repositórios, não apareceu, mas não. É sobre a política de ensino médio integrado no Instituto Federal de... agora nunca sei se é de Santa Catarina ou catarinense, é o IFC, e aí ela entrevistou também servidores e estudantes, e os servidores falaram a mesma coisa ali. Nesse destaque que tu trouxe aqui, das políticas de ensino, pesquisa e extensão que os alunos envolvem, é bem o que o trabalho dela conclui, que o ensino médio integrado, ele possibilita isso, né? Essa é a grande possibilidade.
o estudante se envolver em muitas coisas. E aí, como ela é também, né, do serviço social, acho que tu vai gostar. Então, dá uma olhadinha Vou olhar no trabalho dela. Eu acho que te ajudaria bastante, assim, a referenciar. E os estudos ela fez em cima de artigos publicados sobre o ensino médio integrado. Então, também tem alguns estudos ali que eu acho que vão te ajudar, tá? E a última sugestão, assim, que eu daria é na parte da fundamentação teórica, na versão final, eu juntaria, assim, as sessões. Eu achei elas curtas, sabe? E aí, assim, tudo tem a ver, né? Tem, por exemplo, considerações importantes sobre a história da IPT no Brasil. Tá. Aí o ensino médio integrado começaria com a história e incluiria no final a parte das alterações curriculares, e no caso da preocupação com essas, né, com essas reformulações que a gente tem. E eu não sei se a última lá, situação juvenil, se entraria. Fiquei pensando, tá? Mas eu acho que daria para juntar em uns 3, tipo, umas 3 sessões e não deixar tanto picadinho, assim, tá? Que mais aqui? Acho que, no geral, era isso, né? Acho que o principal, assim, é tu ver o quanto tempo tu tem, né? Para conseguir dar conta nesse tempo da pesquisa em si e, né, da conclusão e do produto. Mas acho que teremos um grande trabalho aí, né? Até o momento tá bem interessante e eu desejo muito sucesso, né? Obrigada, prof. E força aí para ir até o final. Tá? Obrigada pelas suas contribuições, professora. Tá, daí a seguir eu já vou mandar, eu não lembro se foi, vou mandar para o Vanto o trabalho com as questões e o parecer, tá? Se tu ficar com alguma dúvida, porque até eu, quando eu fui revisar agora, eu falei, mas o que eu escrevi aqui? Aí eu fiquei, gente do céu, que problema às vezes, né? A gente escreve dentro do texto e eu já nem lembrava o que eu queria dizer com aquele comentário ali, tá? Certinho, obrigada, prof. Obrigada, professora Marigley. Tati, eu vou te pedir a gentileza de tu fechar a apresentação. Eu te mandei mensagem no privado, acho que tu não viu. Eu não vi, prof, desculpe. Interromper compartilhamento, né? Isso. Porque aí quando o prof fala, fica maiorzinho um pouquinho. Maior, né? Vou passar a palavra ao professor Ricardo. Obrigado por estar conosco. Fique à vontade. Bem, boa tarde novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. A começar dizendo que eu fico feliz que tu te recuperaste, né? E acho que tu praticaste aí o próprio tema da tua dissertação, da tua pesquisa, né? Que é a emancipação, a busca dela, né? E superação também, isso é bem importante. Várias vezes, por isso que eu acho que essa banca vai ficar perfeita, porque a gente saiu várias vezes para ela, né? Mas que bom que tu conseguiste fazer a tua defesa hoje. Te cumprimento por isso e te parabenizo por não ter desistido, né? Por ter seguido adiante. Obrigada. Também agradeço e cumprimento o professor Vantuir e a professora Ana Cláudia, né, pelo acompanhamento. Agradeço imensamente o convite e saúdo também a nossa colega, a professora Marigley, que é parceira de longas lutas, né, e de pensamento e cunho comum com aquilo que a gente busca em termos da IPT. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Eu li atentamente, confesso que eu tive que retomar um pouco algumas coisas. Eu vou te pedir para até quando eu vou mandar agora para vocês um parecer mais simples, né? E eu tive que reescrever porque algumas coisas eu também não lembrava. Eu fiz anotações em balão e depois me mas o que eu falei, foi passando o tempo e a gente ficou um pouco distante. As minhas considerações, assim, elas são sugestões e mais de cunho reflexivo, pensando um pouco na minha área, né, e na inserção do teu trabalho, até porque eu percebo, assim, pela tua formação e pela tua escrita,
há uma convicção e um entendimento do ofício da EPT. Então, com relação a isso, eu conheço teus orientadores relativamente bem, eu sei que eles têm entendimento da missão que vocês têm. Essas considerações que eu coloco, eu penso assim, dentro de uma lógica de alinhamento, né? Por isso que, assim, depois eu detalho melhor na escrita que você vai receber aí com os teus orientadores, mas agora são considerações pensando assim, eu retomei a leitura, li novamente teu texto agora mais recentemente, né, para ver se estava tudo ok, e aí essas ponderações que eu vou te fazer assim, é pensando que isso facilitaria a tua, vamos por assim, a tua escrita final. São pequenos ajustes e considerações que vocês podem, não são condições, tá? Que vocês podem ou não considerar. E aí eu vou pontuar algumas coisas mais gerais para não ser repetitivo e também para depois, como vocês vão receber isso escrito, também vão poder, né, caso tiverem alguma dúvida naquilo que eu não fui claro o suficiente, vocês podem me cobrar. Então, primeiramente, assim, eu gostei bastante, mas eu fiquei pensando, Tatiana, assim, e aí é uma questão tua que eu não vou me atrever a me envolver, mas eu penso que você tem bastante elementos, embora no texto, olhando e na tua apresentação, faça sentido, mas eu fiquei pensando assim, tu vais tratar com os adolescentes, ou com os discentes, sobre a questão da emancipação, com os docentes, e as representações em documentos e representações ou narrativas ou coisas do tipo em pesquisas já feitas para mim. Isso com a dissertação é bastante coisa. Não estou dizendo que tu não possa fazer, porque aí é conta e risco da tua escolha com teus orientadores. Mas, por exemplo, se a gente pensasse assim, veja, não é uma verdade científica que eu estou falando, eu estou ponderando de quem está olhando o teu trabalho. Se a gente pensar só na relação do resultado que vai dar do teu inventário com os discentes e os docentes, já daria uma dissertação, né? Tu poderias pegar as representações, por exemplo, que estão presentes em teses ou dissertações, ou no caso específico que tu colocaste ali das dissertações, daria um belíssimo estado da arte e isso também já daria praticamente uma pesquisa, né? E da mesma forma com os PPCs. Então, veja, no teu trabalho isso está muito bem encadeado, Tatiana. Eu não quero que vocês tenham artigos prontos para cada um dos temas, mas a minha preocupação é como é que tu vais juntar tudo isso. E até eu coloco assim, eu também às vezes faço investigações com os discentes e nem sempre eles, por vários motivos, eles não, porque a gente não consegue talvez fazer a pergunta do modo mais adequado, ou porque eles também não têm entendimento. Se a gente perguntar direto para os adolescentes o que é emancipação, vai sair, de repente, pode ser que essas respostas não sirvam para a gente fazer uma análise de dissertação. Não quero que vocês me entendam mal, mas o adolescente tem uma compreensão, ou o egresso, vamos dizer assim, de curso técnico, talvez não tenha aquela compreensão de maturidade do processo. Dependendo como a gente pergunta, você vai ter um monte de informações. Eu já orientei uma dissertação que tinha 45 páginas de respostas, mas a gente não conseguia agarrar nada para analisar, porque talvez a nossa forma foi muito genérica. Mas é só para te pensar, de repente, assim, como tu vais encadear isso? Ok, eu sei que tu já está adiantado na pesquisa, então não estou dizendo que está errado, porque não é a minha seara. Mas eu acho que tu tens praticamente 4 dissertações numa só aí, ou pelo menos 2, com temas diferentes. E bem utilizado, vocês vão ter uma produção riquíssima e belíssima, que eu vou ler com todo prazer, mas também, por outro lado, vai te dar bastante trabalho, porque pode ser, e aí que está a minha questão, pode ser que o resultado dos discentes, o resultado dos docentes e as outras 2 partes, que são as representações, quer seja dos documentos das pesquisas, elas inflacionam a tua discussão. É só para te pensar, de repente, como que você, de repente, mantém isso, mas enfatiza mais os sujeitos, como os discentes e docentes. Eu adorei a tua pesquisa, não estou dizendo que está ruim, está errado, até porque eu não estou aqui para avaliar desse ponto de vista, mas eu acho que tu tem bastante elementos aí e que podem dar um trabalho a mais do que a necessidade específica de uma dissertação, mas é uma sugestão, tá bem? Um segundo aspecto que eu queria te chamar a atenção, e aí é uma sugestão também, e depois vocês podem dialogar e dizer se é pertinente ou não, e aí eu me refiro basicamente ali à página 8, quando você traz alguns autores que tratam sobre a questão da emancipação ou da educação emancipatória. Como eu tenho um certo carinho pelo Gramsci, eu colocaria o Gramsci também ali, porque todos esses autores que tu cita, eles se baseiam nele, né? Por exemplo, Ramos e assim por diante. Não está errado o que tu fizeste ali, e é uma escolha interessante, mas, por exemplo, se a gente pensar assim, lá na página 24 e na página 50,
professora Marilei estava ali antes, na página 24 e 50 do segundo caderno do cárcere do Gramsci, né? Ele, no volume 2, na página 24 e 50, ele diz especificamente, assim, cirúrgico, qual é o papel do intelectual na formação, quer seja o jornalista, mas falando dos formadores, né? Poderia dizer assim, do assistente social também. E lá ele diz, produzir com o conhecimento a emancipação dos sujeitos. Porque isso é bem interessante, porque assim, há vários erros. Se a gente for ver, até eu ando lendo assim, alguns artigos, fico bem preocupado, até nós da EPT, às vezes nos perdemos, porque a Marafon, eu gostei que tu trouxeste ela presente na discussão, porque ela já se deu conta disso, de que na EPT o que nós temos como força, como pujança, é justamente a questão da emancipação do indivíduo. E pode ver que, às vezes, os discursos, mesmo de uma perspectiva mais socialista, mais progressista, mais esquerda, a gente fala do sistema e não fala do indivíduo. E você não consegue mudar uma sociedade via sistema. As pessoas é que são o mote do sistema, né? Elas que são ponto de partida. Então, eu gostei muito da forma da tua escrita, mas eu queria te chamar a atenção, sobretudo na página 8, eu arriscaria colocar ali, inclusive, eu já te disse, a página 24 e 50 do volume 2 do Caderno do Cárcere, do Gramsci, onde ele diz que a educação e o professor têm esse papel, que é ajudar a emancipar os indivíduos. Porque assim nós poderíamos chegar aqui, quem está nos assistindo, e nós aqui da banca, poderíamos pensar assim, o grande problema da sociedade é a alienação. Beleza, mas como é que a gente corrige isso? Não há outro caminho, a não ser que só se você lá, como alguns pensam, que você mata todas essas pessoas e começa do zero, ou você trabalha a partir de um viés formativo, educativo. Né? Se uma sociedade é machista, que nem o Paulo Freire vai dizer, você vai ter que, a partir dessa ciência, assim como nós chegamos a ser, assim podemos não ser. Se nós temos problemas com as diferenças e com a diversidade, fomos educados ou fomos formados para isso. Então, a gente tem possibilidade de ser diferente também. Então, por isso que eu penso aqui, é uma defesa assim que eu faço, de que o Gramsci ele é bem importante porque ele é a base da EPT, numa perspectiva assim, bem do materialismo histórico dialético, que o trabalho, a ideia do trabalho tem que ser, digamos assim, discutida, problematizada desde cedo para que as pessoas, a partir dessa discussão, possam ter uma visão de autoria, se colocarem como atores na sociedade. Então, é nesse sentido. E aí, eu queria... Essa ligação que eu estou pedindo aí do Gramsci na página 8, se for possível, né, de vocês mencionarem ali também, porque lá na página 16, tu retomas isso, assim, é cirúrgico. Poucos textos eu ouvi isso. O problema da educação emancipatória tem que pensar no indivíduo. Porque você não consegue transformar a sociedade do todo para parte. Aí nós estamos falando do nazismo, do fascismo, então do modelo de educação de docilização dos corpos, né? E você forma as pessoas dentro de uma lógica que nós não estamos interessados aqui. E a própria, eu já comentei com vocês, e eu fico bem preocupado, porque assim, mesmo leitores de esquerda, eles repetem o mesmo problema da direita. A gente pensa em transformar o sistema esquecendo o indivíduo. E aí você não vai conseguir transformar a sociedade do todo para parte. A gente vai ter que fazer trabalho, é demorado, é pouco produtivo, o impacto é pequeno, mas é justamente considerando o que a Marafon coloca ali, focando na emancipação do indivíduo. Então, eu faria essa relação entre a página 8, para ficar melhor até a tua discussão lá na página 16, de trazer o Gramsci ali, sobretudo o Cadernos 2, onde que ele vai dizer, né, que tanto a educação como o papel intelectual, já falei, é justamente promover a libertação, ou a liberdade, ou a autonomia, como tu disseste na tua apresentação. Outra coisa, Tatiana, lá na página, naquele item 1.3, eu adorei aquele item 1.3, ali quando tu colocas ali o problema da educação, da emancipação e da hegemonia. Não nessa ordem, mas tu faz uma discussão. E aí, como toda a filosofia, eu lembrei Hegel, Marx e Gramsci. Porque, por exemplo, assim, eles também podem conversar. Por que eles estão presentes? Porque, no caso do Hegel, ele defende a hegemonia. Ele vai dizer assim que, inclusive, na filosofia da história dele está escrito lá que é importante a escravidão, por razões que a gente sabe. Então, ele vai dizer assim, não há progresso na humanidade se não tiver essa tensão dialética entre senhor e escravo. Hegel acha isso importante. O Marx, por razões que vocês já sabem, embora não estivesse falando de educação,
ele vai colocar uma perspectiva de que isso não é necessariamente uma causa, vamos por assim, óbvia e que a gente tenha que aceitar. Nós podemos ter uma sociedade, inclusive, possivelmente sem classe, não precisa ter um senhor escravo. Mas aí é que eu te chamo a atenção, porque lá quando você fala da hegemonia do direito é Hegel, e quando tu fala de emancipação, está falando de Gramsci. De novo, caberia alguma coisa ali, pelo menos. Se vocês olharem, como nós hoje somos ludibriados, né, e os adolescentes talvez mais ainda, porque assim, dentro da lógica capitalista é passada uma ideia de que ao comprar alguma coisa, eu estou exercendo a minha liberdade. Quando, na verdade, ao comprar a mesma coisa que vocês compraram, eu estou caindo numa outra situação que é de, a gente chama de conformismo e não de independência. Mas, filosoficamente falando, teria que fazer uma cutucadinha lá. Depois eu te mando, né? Pode ser, se vocês concordarem, né? De colocar assim. Nós temos aí, nesse teu item 1.3, uma conversa muito franca entre Hegel, Marx e Gramsci, que é um defendendo que as coisas têm que ser assim como sempre foram, e o outro dizendo, talvez não, e o Gramsci dizendo, não precisa ser assim. Por isso, nós que somos da EPT, nós trabalhamos sempre contra a hegemonia. É a parte chata, dura, né? Assim como assistente social, Tatiane, por isso que eu estou falando para a pessoa certa. Você olha para a sociedade e você vê as injustiças, você vê as coisas, né, que poderiam ser diferentes, mas não as vê como uma coisa estabelecida. Né? Não é porque nós temos posturas machistas, e sempre as tivemos, que é o certo. Então, a partir do entendimento e do enfrentamento dessas posturas, eu consigo ter uma perspectiva diferente. Não sei se foi claro, mas eu acho que poderia ser citado ali no trabalho de você, no item 1.3 ali, justamente esse diálogo de como que nós chegamos intelectualmente a essa possibilidade de pensar a emancipação. E hoje, vê que toda a pauta social, ela sempre tranca nisso, porque se vocês notarem, até mesmo sobre as pautas morais, as pessoas, vamos por assim, eu tenho uma convicção de que eu não bebo vinho, certo? Vou dar esse exemplo aqui. E isso, para mim, é um valor. Agora, é muito estranho quando, pelo não beber vinho, eu queira que vocês também não bebam. Né? Então, assim, a gente, para algumas coisas, nós defendemos os indivíduos, para outras não. Né? E a gente vê, até mesmo, para algumas pautas, por exemplo, para usar armas, a gente tem que defender a liberdade individual das pessoas. Mas quando se trata da orientação de vida dela, a pessoa não pode ter pensamento próprio. Então, é estranho. Né? Essas confusões, nós que estamos na IPT, temos que enfrentar, porque ela é tanto pertinente numa leitura mais de direita como de esquerda, como eu falei antes, né? Que a gente olha as coisas como estabelecidas. Né? E aí eu lembro do Vieira Pinto, que vai dizer, não devemos pensar a contradição, não devemos pensar por contradição. Se tem alguma coisa torta aí na sociedade, a gente tem que identificar e enfrentá-la, e não simplesmente, sempre fomos assim, a gente é assim, nós somos preconceituosos, então ok. Não é necessariamente, né? Então, passando para outra parte ali, aqui, isso que eu falei na questão anterior do 1.3, até mesmo meia linha consegue fazer. Por exemplo, tu está falando de um movimento filosófico e cultural no Ocidente que tem essas três possibilidades, né? Ou a gente olha para a realidade como estabelecida, ou a gente olha para a realidade pensando que ela pode ser diferente, que é o Marx, ou o Gramsci vai dizer, não tem outro caminho, a gente não pode olhar para a realidade como ela é dada, por isso eu trabalho com o princípio educativo, eu tenho que olhar o trabalho sempre como alguma coisa que possa ser pensada, modificada, corrigida, sei lá. Não é um quadro a ser pintado, Tatiana. Tu colocas ali assim toda a parte grossa. Eu acho que só inserir isso ali vai ser a cereja do bolo. Tu também citaste na tua apresentação ali, numa das pesquisas, né? E aí eu queria relacionar isso pensando a EPT muito rapidamente para não ser também abusivo no tempo, com os autores que tu colocas ali, sobretudo Platão, Adorno e Kant, e eu queria chamar a atenção para um aspecto. Por exemplo, quando a gente pensa hoje, se escreve muito sobre a 4.0, a indústria 4.0, que no fundo é uma releitura do Fordismo e do Taylorismo, que foca o trabalhador na eficiência, e não tenho nada contra isso, porque, sim, eficiência também faz parte do serviço público. Inclusive, o nosso orçamento agora é por eficiência, né? Se vocês olharem, que é estranho. Porque, vamos por assim, uma boa parte das nossas unidades não cumpre os critérios legais, mas aí a gente, vamos por assim, às vezes não oferece EJA, por uma razão, não oferece formação de professores, por várias razões,
e às vezes não alcança nem a questão dos próprios ofertas dos cursos integrados, mas tem uma eficiência boa. Eu fico pensando em que eficiência nós estamos falando. Pode ver que está falando de uma eficiência quantitativa. É o número de cabeças de alunos que nós temos na unidade. Isso não é eficiência dentro daquilo que a própria CONIF propõe. Não sei se vocês estão captando a mensagem. O que é eficiência? Eu atendo 50% do integrado, eu atendo a formação de professores, eu atendo o EJA. Dentro desse atendo é que vai entrar a eficiência, mas essa é uma confusão que não é o caso agora, mas eu queria chamar a atenção porque, assim, é bem tentador para nós da EPT, às vezes, olharmos para isso, porque que é a 5.0, que agora é a discussão do momento, é a 4.0 é a máquina sendo a grande novidade na eficiência do trabalho humano. A 5.0, no caso da IA e coisa e tal, é a nossa colaboração com elas. Mas eu queria chamar a atenção, conectando isso que eu estou falando agora, uma coisa bem específica do teu texto, Tatiana, e que eu acho importante vocês colocarem ali, que está no teu texto. Então, por exemplo, assim, não vou ser chato aqui com a questão do Platão, detalhar muito, porque tu citas ali até o mito da caverna, a alegoria da caverna. A alegoria da caverna a gente pode interpretar pela questão ontológica, que seria a diferença entre aquilo que parece ser e aquilo que é. Poderíamos fazer uma análise política, aquele que entende que está na luz tira o outro que está preso, né? Então, o papel da liderança. Poderíamos discutir a questão pedagógica, o que é ser professor, é justamente trazer a luz, né? Eu vi a palavra edútire, depois do latim. Mas aqui me interessa muito a questão epistemológica. Por exemplo, Platão, se a gente for resumir o resumo do mito da caverna, vai dizer o seguinte: o que leva a uma Kalípolis, em grego, uma cidade bela e bem organizada, é um indivíduo pensante. Quer dizer, é a reflexão, e daí para entendermos o capítulo 7 lá da caverna, lá do Platão, é importante ver o 3, o 4, sobretudo o 6, o sexto capítulo do livro vai dizer assim. Isso é importante, para eu chegar, já vou chegar, quando chegar no Adorno, no Kant, vai ficar mais fácil para a gente pensar. Então, vamos por assim, o que leva alguém a ter uma capacidade de emancipação, ou os gregos chamavam de encrateia, de bom governo de si, que nós chamamos de autonomia. Ele vai dizer o quê? É o amor à verdade, é a reflexão, mas é um trabalho individual. Guarda isso. Tu citas o Adorno, e eu sou um apaixonado pelos textos dele, sobretudo na dialética do esclarecimento, vocês lembram, quem já leu o texto, que ele coloca assim: o que faz o Ulisses se perder e voltar para casa? É o canto da sereia. Mas não é só o canto da sereia, porque também tem a Calipso, Polifeno, Sila, Caríbes, um monte de tranqueiras ali que são coisas externas que o tiram o foco daquilo que ele tem que fazer, que é voltar para casa. Qual a semelhança disso com Platão? E o verdadeiro filosofar é uma descoberta da autonomia a partir de dentro. Então, isso tem que aparecer no teu texto, sim, porque são autores que estão tratando exatamente da mesma coisa. E aí tu citas Kant, no decorrer do teu texto, que é o pai dessa ideia, sobretudo naquele livro, e aí eu queria chamar a atenção para ti fazer esse gancho, se possível, porque muitos entendem, quando eu atendo os adolescentes e dou aula para eles, vocês também fazem isso, eles entendem a autonomia como se fosse uma autarquia. Eu não preciso dar satisfação para ninguém daquilo que eu estou fazendo. Não, isso não é autonomia, isso é outra coisa. Para Platão, para Kant, lá naquele livro sobre a pedagogia, que é um livro muito interessante, talvez um dos livros mais interessantes de educação do Ocidente, ele vai dizer que a autonomia e a emancipação só se chega a partir do confronto com regras. A criança vai sendo educada sim, não, sim, não, sim, não, e ela chega, porque senão a pessoa fica sem limites. Mas eu não estou dizendo de uma educação tradicional, sei lá, conservadora, estou falando de educação. Isso que vocês fazem na pedagogia, ou seja, você vai confrontando, e a árvore vai se desenvolvendo, mas sempre confrontando com alguma coisa. Por isso que é importante, por exemplo, assim, quando você cita ali, Tatiana, Platão, Adorno e Kant, você está falando exatamente a mesma coisa. Não há transformação para a emancipação que não seja de dentro para fora. Mas não é qualquer transformação. Ivan Tuíra, hoje pode fazer o que quiser, que eu sou... Não. Não é isso. Sobre a pedagogia, o Kant vai dizer, ele usa a palavra alemã Aufklärung, que é o esclarecimento, ele nasce do tensionamento com as regras, né?
A gente não sabe, ousa saber e vai para frente. Não sabe, ousa saber e vai para frente. Mas o que eu estou falando? Que Paulo Freire entendeu isso. Porque nos textos de Paulo Freire, que eu não diria que ele é marxista, ele é um neomarxista, ele mesmo, antes de morrer, ele disse assim, a minha teoria nasce do encontro de duas vertentes que eu gosto muito, que é Marx e Jesus Cristo. O que tem do Marx? Essa inquietação de que a gente olha para a realidade e não precisa aceitá-la como ela pode ser diferente, mas Jesus Cristo, por quê? Porque é o afeto com o indivíduo. Por exemplo, quando ele fala que eu vou ensinar um pedreiro a escrever, eu vou dizer P de tijolo, por quê? Porque eu me importo com aquele sujeito. Eu me importo com a realidade, eu vou partir da transformação educativa a partir daquilo que ele entende. Isso é o pensamento cristão. Eu não estou dando aula de religião, mas o Paulo Freire entendeu isso. A boa parte das pessoas, mesmo os cristãos de hoje em dia, não entendem nada sobre isso. Tanto é que, às vezes, usam o evangelho para outras finalidades. Mas Paulo Freire vai dizer, a coisa mais chique que tem em termos de educação é eu vou trabalhar com a Ana Cláudia, eu vou partir daquilo que a Ana Cláudia é critério de si mesmo. Então, assim, eu vou partir dela, da realidade dela, e vou ajudá-la a se desenvolver. Então, Platão, Adorno, Kant e Freire têm coisas em comum, que é o quê? Você parte da emancipação, que é um movimento de dentro para fora, mas não é qualquer movimento. Vamos por assim, isso é bem importante quando a gente fala de emancipação, e aí eu volto para a tua pesquisa, que sim, como isso vai aparecer no teu texto? Porque se tu fores bem rígida, técnica, não é rígida, mas é bem rigorosa, do ponto de vista epistêmico, com o que os professores vão falar, pode ser que tu te assuste quando se fala de educação emancipatória. Por quê? E aí, fechem os ouvidos com o que eu vou falar agora. Para a maioria dos professores, uma boa aula é passar o que a gente tem que passar para os alunos. Eu venci o meu conteúdo. Venci a ementa, então, top. Não, a questão é como essa minha ementa produziu na Marigley, na Ana Cláudia, no Vantuir, um movimento de emancipação. Se isso é um conhecimento que foi só uma tranqueira para ficar mais parado do que já sou, não é exatamente isso. Então, vejam que, e por isso que eu estou dizendo assim, de repente, nas suas respostas, lá tu vai ter que dar pode ser que tanto os alunos como os docentes vão te entregar um conteúdo, não sei se, não quero ser pessimista, mas pode ser que você vai ter que dar uma trabalhada nisso, porque a própria noção de emancipação, às vezes, é o contrário daquilo que ela deveria ser. Porque assim, se eu tenho uma convicção específica de uma linha de pensamento, seja religioso, filosófico ou político, emancipada, a Tatiana seria se pensasse como eu, que é aquilo que o Saviani critica, por exemplo, que a gente já falou, que vocês já estão cansados de ouvir falar, que é quando a gente fazia com a catequese para os guaranis. Para os cristãos que ensinavam, vamos dizer assim, para os jesuítas que ensinavam os guaranis, aquele sujeito seria realmente emancipado quando? Quando estivesse imbuído daquela verdade eurocêntrica, e não... Então, isso não é autonomia, isso é massificação, isso é outra coisa. Então, isso é importante, né? E aí, já indo para a parte final, para não te aborrecer muito, eu só queria te chamar a atenção, porque eu li de novo bem com todo cuidado, e aí é a penúltima coisa, já indo para o último daí. Eu ia te dizer assim, talvez quando tu fores recolher essas respostas, vai ter que, junto com os teus orientadores, achar uma forma de articular, porque eu volto ao que eu estava dizendo antes, você terá os documentos, PPC, PDI e o próprio PPE, tu terá produções científicas, discursos ou então conteúdos provenientes de estudantes e de professores. Pode ser que essas coisas não vão se entrelaçar, então vai ter que fazer um jogo de cintura, porque quem pesquisa mais tempo sabe que às vezes as coisas que vêm a gente vai ter que, ou você suspende, mas eu estou dizendo assim para te não ficar assustado com isso, né? Porque provavelmente a questão, o entendimento que as pessoas têm sobre a emancipação, ela é a coisa mais diversa que tem. Se a gente perguntar para o adolescente emancipado, sair a hora que quer, voltar a hora que quer, né? Mas a gente sabe que não é só isso. Também isso, mas não sei se é só isso. Então, isso é uma questão dentro da metodologia que, se você manter esses 4 pilares, vai ter que depois ter uma paciência cirúrgica para poder que as coisas não acabem te atrapalhando na tua análise. As pessoas trouxerem, porventura, uma
uma definição um pouco alheia, vamos dizer assim, àquilo que tu está pesquisando. Ali também no 1.4, quando tu traz do trabalho com o princípio educativo, já conversamos tantas vezes por isso, né? Eu acho que a gente vai ter que começar a fazer perguntas ao inverso, Tatiana, porque a gente tem feito perguntas ao inverso, que é do tipo assim, eu até feito com os alunos de vez em quando. Por que os senhores de engenho são favoráveis à escravidão? Porque se a gente começa a fazer perguntas ao contrário, as pessoas não... Mas, ou seja, por que... Eu noto, assim, que hoje em dia, como nossa região aqui também é muito forte, isso, que as pessoas defendem a hegemonia, né? Defendem a situação... Essa semana eu tive 2 ou 3 reuniões com os prefeitos das cidades aqui do entorno, e eles já estão se dando conta, assim, que os empresários, às vezes, eles reclamam que não tem trabalhadores, mas a noção de trabalhadores que eles têm é pagar o mínimo do mínimo do mínimo. E aí eu fico chateado com a Marigley, porque ela não quer trabalhar por R$500 por mês, mas como é que ela vai viver com isso? Então, assim, como é que a gente lida também nas questões mais cruciais do dia, né? Do dia a dia? Inclusive, tu citas aí a questão exatamente, um trabalho, eu estive agora, por exemplo, assim, não é do assunto, só fazendo uma nota do rodapé, conhecendo melhor o estado de Alagoas, e na maior parte do estado de Alagoas tem os grandes engenhos. Eu não sabia disso, mas ele funciona assim. Como ele é muito dobrado, o relevo lá, para vocês terem uma ideia, 70% da cana-de-açúcar desse engenho é cortada com facão, como era feito antigamente. Então, eles botam fogo, né, nas canas, depois cortam. Sabe o que me chamou a atenção? Que o salário que eles pagam para as pessoas, eles dividem um salário mínimo em 30 e pagam a diária. Então, vamos dizer assim, tu vai ganhar por dia entre 30 e 40 pila. E aí eu pergunto para a Marigley como é que ela vai viver, né? Vamos dizer assim, como é que uma pessoa vai subsistir. E aí, mas como é que a Marigley não empreende? Como é que o Vantuir não é um empreendedor? Como é que ele não sai dessa situação, aceita a miséria? Mas como é que ele vai sair com 30 pila por dia, né? Eu fui fazer um lanche agora de meio-dia, deu mais que isso na cidade. Qualquer lanche que você vai fazer hoje dá mais. Então, com R$30 você não consegue sobreviver. E aí, então, isso a gente tem que enfrentar, porque não é só lá, não é em Alagoas, é aqui também, né? As pessoas não querem trabalhadores, elas querem alguém que, de fato... Por isso que eu digo, de repente, nos nossos textos vai ter que ser mais cara de pau e colocar assim, por que essas pessoas, de fato, são tão favoráveis a essa condição de escravista, vamos dizer assim, né? Porque, obviamente, tem um ganho em cima. Então, é importante que a gente também problematize o trabalho com o princípio educativo, né? Até porque, quando vai perguntar para os estudantes, é bem pertinente que a gente comece a alertá-los sobre isso, né? Porque eu acho interessante, até o Vantuir, não sei se o Vantuir e a Ana Clara acompanhou, porque teve um aluno, há pouco tempo, quando eu estava dando bases, que ele, não sei o que aconteceu, se eu que me expressei mal, porque ele diante da turma, ele disse assim, que eu era um dos poucos professores que ele conhecia que defendia que as pessoas que estudam não devem trabalhar. Daí eu não entendi muito bem isso, tá? Inclusive depois ele entrou em crise com isso, eu acho que até acabou abandonando o curso, porque na cabeça dele, na EPT, nós defendemos que uma pessoa, por exemplo, que faz um curso técnico ou que estuda, ela não é para trabalhar, ela é só para ser intelectual. Eu nunca falei isso, não sei de onde ele tirou, mas é uma perspectiva um pouco preocupante, né, de que vamos para ser... Para que você tem um curso técnico, formar as pessoas para quê? Que não é para o mundo do trabalho. A questão é, Tatiana, que não é inserir essas pessoas para serem, como até a professora escreveu ali, para serem mais escravos num circuito que é de exploração das pessoas, tá? E aí é uma questão bem importante. Então, a última coisa que eu já falei demais, e eu queria focar aqui, quando eu olhei teu roteiro, eu ia ter sugerido, mas assim, ó, não é condicional, é só para te pensar, porque assim, eu li novamente tudo e percebi ali que tu fizeste um roteiro de entrevista ou de conversa com os teus sujeitos ali, né? E aí eu vi muitos elementos e talvez, se pela demanda grande que tu tem na tua pesquisa, talvez pudesse pensar em uma coisa mais objetiva, por exemplo, assim, ali sobre educação, tu perguntas para eles se a educação é importante, de repente, alguma coisa que pudesse te dar elementos, se aquilo que ele passou e aprendeu, produziu nele noções de autonomia. Eu acho que seria objetivo, assim, tá? Quando ele fizesse um curso técnico em Jaguari, e aí? Te ajudou? Porque, assim,
Claro que eu sei que não são pelo menos pelo pouco que eu sei da vida, né, não são exatamente aquelas perguntas que tu vai fazer, é um roteiro, né, mas de repente eu acho assim, tem que ser mais simples quando pergunta aos estudantes, porque eles podem não entender muito bem. Né? Tu perguntas na 2 e na 7, no bloco 1, sobre o projeto de vida. De repente, assim, bom, a tua vida como era e como ela é agora, né? Tipo, de algum modo, trazer os elementos mais concretos, porque, assim, sobretudo com os adolescentes, eles tendem a ser mais invasivos, né? E daí, de repente, vai fazer um baita trabalho e não vai ter conteúdo para analisar depois. Também eu acho importante ali fazer essa provocação sobre assistência estudantil, porque enquanto professor, né, e hoje gestor, a gente sabe que se não fossem essas políticas de acesso, permanência, isso, quantos alunos nossos não estudariam? Mas, assim, não sei se os nossos estudantes se dão conta disso. Então, de repente, até provocar, porque isso tem a ver com a educação, né? A gente percebeu na pandemia que boa parte dos alunos não tinha luz, não tinha água, mas não tinha internet, também não tinha uma série de coisas. Então, esse investimento que é feito da sociedade para com eles, até que ponto eles entendem que, então, eu diria assim, se não fosse isso, eles não estudariam, né? Por mais que a gente tenha hoje, e eu sei disso, uma precariedade nas nossas condições de atendimento dos estudantes, muitos não estariam aqui se não tivesse algum tipo de auxílio. Eu acho que tem que trazer isso, né? Fazê-los perceber isso também. Tu colocas diversidade na escola, eu gosto desse tema, mas eu até te provocaria para dizer assim, talvez provocar os alunos, porque aí eu penso no teu produto também. Claro que o tema da diversidade, me foi assim, a gente nunca pensa, não sei, pela diferença. O Heidegger vai dizer o que é pensar. Você não pensa aquilo que é. O cérebro não examina a si mesmo, ele pensa sempre a diferença. A diversidade, ela é o que nos torna interessante na sociedade, mas eu diria assim, de repente, aí pode ser que o aluno não entenda, pode ser que o aluno tenha uma vida, então, quem sabe, jogar isso também para a questão dos núcleos, né, das políticas maiores, e aí, tipo assim, participou de algum núcleo, o que você achou, etc. Não sei, eu só estou dando... Porque assim, eu penso que se você entrar com a diversidade, já vai ter alguém que vai começar com aquela conversa de ideologia de gênero, de coisa e tal, e aí vai, de repente, fugir do foco daquilo que ele é bem interessante, ou seja, essas ações afirmativas, essas políticas de acolhimento da diversidade e uma série por exemplo, do NEABI, enfim, do AA, como é que é isso, da AE, desculpa, elas são extremamente importantes para a produção da autonomia, não só do sujeito que atende, mas daquele sujeito que é atendido, né? E também para nós pensarmos o nosso trabalho enquanto nós não trabalhamos em Harvard, nós pegamos alunos, estudantes com bastante dificuldade. E o que a gente faz com isso? Então, assim, eu penso que poderia estender, mas você não precisa concordar, mas poderia até estender essa questão de jogar diversidade dentro dos núcleos, de todas as ações que elas têm uma pretensão inclusiva. NAI, NEAB, sei lá, estão pensando alto aqui, né? Também as vivências do processo, eu não sei, Tatiana, assim, ia te sugerir, quando tu fala das vivências, do processo de aprendizagem, eu faria, não sei, mas aí vocês vão pensar vocês, eu faria uma definição rápida para os alunos daquilo que é o ensino médio integrado e perguntaria para eles a partir disso. Gente, vamos supor, não é o roteiro diferente, né? Se a gente falar assim, bom, o que você achou da tua vivência e processo de ensino-aprendizagem? O que foi legal? Se o aluno não tiver uma capela, vai dizer assim, o teu produto educacional para a pesquisa pode dizer. 60% dos alunos acham que o fato de ter um ensino médio integrado, na prática, não rolou. Né? Não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer, mas, por exemplo, se de repente essas vivências que eles tiveram, se eles não têm bastante clareza do ensino, do que é, ele vai dizer, bom, passei no Enem, está tudo certo. Né? Show, que era o que eu queria. Eu tenho visitado outras unidades, colegas, e tenho percebido uma coisa assim, unidades que eu pensava que estava fazendo assim, estava tudo certo, que tem, por exemplo, um curso técnico em agropecuária e agronomia, um curso técnico em informática, ciência da computação. Daí, conversando com os colegas que atuam nessas unidades, eles dizem o quê? Os alunos não nos procuram para fazer verticalização, eles querem fazer o ensino médio para ir para o Enem e deu. Então, assim, você tem bastante, segundo eles, né, você tem bastante gente nos cursos técnicos e os cursos de graduação esvaziados. Então, alguma coisa... Por que eu estou te dizendo isso, Tatiana? Né? Os colegas já sabem de cor e salteado.
Mas, de repente, seria bom, se, bom, o currículo, o ensino médio integrado tem essa intenção. Bom, o que você acha? Na tua trajetória, por que eu estou dizendo isso? Eu já fiz pesquisa que o pessoal respondeu coisas que não tinha nada a ver com aquilo que se esperava. Então, de repente, se numa linha dizer, Marigley, sorvete de açaí é isso. O que você acha? Né? Mas isso vocês vão conversar. Não é, como eu falei, não é uma condição. Mas eu penso até para te otimizar as respostas, de repente, primeiro fala o que é e depois se ele experimentou. Né? A questão também ali no item 2, ali, o curso e formação, a importância, de repente, assim, daria para enfatizar. Bom, diante daquilo que tu esperava antes do curso e o resultado obtido, porque aí sim você vai ter elemento para discutir a questão da emancipação, né? Porque eu temo que, assim, que às vezes os estudantes, por causa desse descompasso que a rede federal não fala, mas é verdade, as pessoas não nos procuram por causa do curso técnico, como a gente entende. A maior parte das vezes eles entendem que no interior você tem um ensino médio de qualidade, e vai te preparar para a universidade. E tudo não é errado também. Eu acho que assim, também é um serviço de emancipação a gente dar oportunidade para o estudante para se qualificar para a universidade. Não tenho nada contra isso, mas eu digo que na tua pesquisa seria importante fazer essa ponte. Penúltima coisa, então, aí tem uma coisa que só no eixo 3 ali, quando tu perguntas, porque assim, quando tu falas ali do ser jovem hoje, é importante, talvez, fazer... Tu está perguntando para eles, a definição dele enquanto indivíduo, como é que ele se sente ser jovem, como ele vê o coletivo. Porque aí, até para vocês fazerem uma análise depois que seja mais produtiva, né? Porque aí tu pergunta, né, as práticas de sala de aula, ser jovem hoje. Gostei que ele daí depois tu citas ali, né, por exemplo, assim, mas também é um risco quando tu vai dizer do ensino médio integrado, porque nas narrativas dos estudantes eles podem trazer elementos, porque às vezes eles desconhecem, né? Eu fiz o curso, eles nos dizem aqui, os formandos, né? Eu gostei de fazer aqui porque a gente teve disciplinas técnicas e disciplinas básicas, para eles o ensino integrado é isso, né? Então, se tu não fizeres um movimento de não, vamos só um pouquinho, o ensino integrado que eu estou falando é dentro dessa lógica. Você conseguiu ou não experimentar isso? Porque daí no teu produto educacional tu vais ter também elementos para dizer, olha, tantos estudantes, ou possivelmente poderá, né, das pesquisas que eu fiz, do enfrentamento que eu fiz, notei que muita gente tem dificuldade de compreender-se como emancipado do ponto de vista do conhecimento e o ensino médio integrado não está atingindo essas pessoas. Não ter resultado é um excelente resultado no teu caso, e você tem que justamente dizer isso. Olha, ouvindo os estudantes, eles... né, não sabe do que nós estamos falando. E aí é bem importante, então, que o teu produto educacional, e aí encerro por aqui, que ele tem esses dois movimentos, né, independente de tu manteres ali os 4 pilares que eu falei antes. Sobretudo assim, Tatiana, eu vou ter o maior prazer de ler com curiosidade, inclusive bem aguçado. O que foi significativo para os estudantes nesse percurso que eles fizeram conosco, seja aqui ou em qualquer lugar, mas seja o que eles... Porque isso vai nos dar, vamos dizer assim, elementos para pensar o que a gente está fazendo e rever, reavaliar. E também, né, me interessa muito nesse movimento quais são os caminhos e perspectivas que os docentes vão apresentar, né? Diante daquilo que nós estamos fazendo, o que seria importante fazer? Porque daí tu tem o filé mignon, desculpa a expressão figurada, né, para te fazer um produto educacional que, de fato, vá trazer presente os anseios dos docentes e as perspectivas que eles estão tendo, a dificuldade, inclusive, mas, sobretudo, o resultado mais rico que nós podemos ter numa pesquisa, que é os estudantes nos dizerem, olha, isso aqui foi muito show, eu participei do núcleo e me tornei uma pessoa melhor, aprendi a olhar, até porque, por exemplo, se alguém que sofre um preconceito e é atendido e trabalha dentro de uma lógica dos núcleos, ele realmente vai sair mais empoderado ali, porque ele se sente acolhido, né? Então, é um pouco nesse sentido, né? Não esquece dentro do possível, né, de trazer esses dois elementos fundamentais, que foi significativo para os estudantes, mas também aquilo que os próprios docentes apresentam, vão nos indicar como caminho, como perspectiva, porque eu acredito que isso, enquanto pesquisadores, é valoroso no sentido de a gente poder rever. Bom, quando ele foi entrevistado, olha, tem os núcleos, mas eu nunca participei, então tem alguma coisa que a gente vai ter que reavaliar. Participei, mas não foi tão legal, tá? Porque é essa grande contribuição do produto educacional, né? Que a gente, a partir de um olhar mais cirúrgico que a gente está fazendo, cuidadoso, acadêmico,
possam nascer práticas que nos ajudam a melhorar o nosso processo, né? Atender melhor as pessoas e cumprir efetivamente o nosso papel. Falei demais, mas é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou te mandar por escrito isso e depois vocês generosamente consideram ou não tem problema, tá bom? Muito obrigado. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, professora, pelas valiosas contribuições suas e a da professora Marigley também. Gratidão, professor Ricardo. Agradeço se vocês nos mandarem também os pareceres escritos, mas como eu disse no início da nossa conversa, né, esse evento, esse dia está sendo gravado e transmitido pelo YouTube, então também depois nós vamos revisar com muito cuidado os apontamentos de vocês para fazermos a construção. Então, muito obrigado a ambos. Queria ver com a professora Ana se ela gostaria de dizer algumas palavras, de fazer alguma ponderação. Vi que já mandou, a professora Marigley, já agradeço, e já encaminhei para a Tatiana também, então, muito obrigado. Prof. Ana? Vou ser bem rápida, né? Eu gosto desse momento também, porque eu me lembro muito da minha pós, né? Que o meu orientador, ele tinha sempre esse papel no final, sempre das bancas, de fazer um pouco de agradecimento também ao aluno, né? Eu achava isso muito bonito da parte dele. E acho que é esse momento mesmo, a Tati passou por uma lacuna, vamos dizer assim, né? Que a gente teve que fazer uma pausa, mas sempre foi uma aluna muito dedicada, né? Sempre muito dedicada. Eu acho que o trabalho dela hoje apresenta um pouco disso, da dedicação dela, né? Estou bem feliz que a gente possa estar aqui hoje. E dizer para os colegas, também agradecer aos colegas que fizeram essa leitura, uma leitura atenta, assim, né, criteriosa, acho que com importantes contribuições. Anotei algumas coisas, né? Eu também, depois a gente conversa, né, Manter? Mas, assim, também a gente, por exemplo, a questão do vídeo institucional, né, Marigley, que você sugeriu, eu também acho uma coisa muito bonita, até poderia ser para o campus de Jaguari, né, um material que fosse interessante, né, para início de ano letivo. Você consegue me aguardar um acho que sim, a gente pode conversar, acho que é uma boa contribuição nesse sentido para a gente pensar, Tati, como eu achei bem bacana a ideia também. E também me preocupa um pouco alguns pontos que o Ricardo trouxe, né? Sempre uma preocupação nossa, porque a gente percebe isso no dia a dia, né? Que os alunos, muitas vezes, eles estão ali no integrado, mas eles não têm muita noção do que seja realmente educação, né? A formação integrada, e muitos colegas também não têm ainda essa compreensão. Então, acho que o trabalho também vem nesse sentido, Tati. Acho que sim, vai ser muito, muito bacana, tá? Mas eram poucas palavras. Agradecendo a ambos, a todos. Obrigado, Luciana. Eu vou pedir para a Tatiana nos deixar uns minutinhos sozinhos na sala, para a gente conversar um segundinho entre nós, e também para a gente poder fazer um intervalinho para ir ao banheiro, enfim. E no que a gente terminar, eu te mando mensagem no WhatsApp, pode ser? Pode ser, sim, prof. Então tá, eu pedi licença para vocês, então. Eu vou encerrar... Agradeço novamente, viu, todas as contribuições. Tchau, até mais. Então, o senhor me avisa, né, prof? Aviso sim. Eu vou encerrar a transmissão pelo YouTube, também pelos colegas que estão nos assistindo. O segundo momento é de praxe que não seja transmitido, né? Mas vou concluir a transmissão e, na sequência, nós retomamos nós 5 aqui, nós 4. Tá, ok, então. Até mais, então. Não terminei a transmissão, só um segundinho.